Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar de vários temas relacionados à justiça, juiz de garantia, pacote anticrime, prisão em segunda instância. Eu estou aqui com o procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Boa noite. Boa noite, Denise. Feliz 2020 para você e para os telespectadores do Jornal da Gazeta. Igualmente, feliz novo ano. E vamos começar falando dessas questões todas que nós temos na área de justiça, que tem gerado muita polêmica, nada tem sido de uma forma pacífica adotado, muita discussão no Congresso, decisões polêmicas também do Supremo. E nós temos agora já a lei de abuso de autoridade restringindo, em boa medida, a atuação aí nas investigações. Quais são os principais problemas em relação a isso do ponto de vista da justiça? Veja, Denise, tanto é problemático que veio uma comitiva da OCDE, Organização Internacional Multilateral, a qual o Brasil postula ingressar, veio questionar o governo brasileiro em relação a isso, né? É muito importante deixar claro que nós não podemos e não devemos ser contra atualizar a lei de abuso de autoridade. Eu, como membro do Ministério Público, penso que maus promotores devem ser punidos, maus juízes, maus policiais. Mas a lei, da maneira como foi feita, assodada, isso tem início num projeto de 2015 do senador Renan Calheiros, que é investigado pela Lava Jato. Depois houve uma apresentação de uma outra versão do Randolfo Rodrigues e esse projeto, portanto, é aprovado. Você perguntou dos pontos complicados. O artigo 9º, por exemplo, ele diz que quando alguém que participou do caso tiver contribuído para uma acusação sem justa causa, está sujeito a uma pena de 1 a 4 anos de prisão, né? Veja você, o direito é interpretação, né? O delegado colheu as provas e interpretou que havia ali um caso grave de crime de licitações. O promotor examinou essas provas, concluiu que a acusação era admissível. O juiz entende que deve ser recebida a denúncia, recebe e vai o acusado contrata um advogado, impetra um habeas corpus e um desembargador concede uma liminar dizendo que não há justa causa. Automaticamente, aquelas pessoas que trabalharam exercitando o seu poder interpretativo podem ser acusadas de abuso de autoridade. A imprensa é atingida por essa lei. O artigo 38 diz que numa investigação em andamento, mesmo que o caso seja não sigiloso, se houver a publicização de elementos do caso, estão sujeitos a pena de 6 meses a 2 anos de prisão, todos aqueles que deram essa publicização, sendo que a Constituição fala em princípio da publicidade. E a questão do juiz de garantia, que talvez seja um dos pontos aí que tenha gerado maior discussão, inclusive que se questiona se haveria tantos juízes assim para fazer esse rodízio em cidades menores. Como é que fica a justiça com isso? Só fechar o comentário anterior, eu sou promotor há quase 28 anos, eu não vou mudar em nada a minha atuação, eu não tenho medo desta lei, eu vou continuar cumprindo meu dever como sempre cumpri e acho que todos devem fazer da mesma maneira. O juiz de garantias, que foi uma inovação que surgiu no Congresso, isso é bem importante frisar, havia um pacote proposto pelo ministro Sérgio Moro, houve uma junção deste pacote com a proposta de Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça. Essas duas propostas foram reunidas, o Congresso estabeleceu uma comissão de trabalho e ali foram feitas modificações. As modificações processuais são graves e profundas, especialmente essa que estabelece a criação do juiz de garantias. Isso existe em muitos países europeus e há todo um sistema estruturado nesse sentido. Basicamente, o que é isso? Nós vamos ter uma divisão das competências da justiça. Em primeiro lugar, você tem uma competência delimitada à fase inicial investigatória para examinar pedidos de interceptação telefônica, busca e apreensão, prisão preventiva. Nós estamos falando da fase inicial da investigação. Terminou essa fase, começa a instrução com o recebimento da denúncia, aí você tem um juiz de instrução. Eu não acho bom dividir as competências, em primeiro lugar, no nosso sistema. Em segundo lugar, existe uma enormidade de cidades que tem um único juiz, né? Então você está criando essa situação como se aqui nós fôssemos Liechtenstein, ou Luxemburgo, ou a Suíça.
O Brasil é um país com carência no sistema de justiça. Faltam magistrados, faltam membros do Ministério Público. Processos acumulados. Faltam defensores públicos para garantir o acesso à justiça. Então, eu não sou contra a ideia que ela pode ser pensada. Existe um projeto de lei, Denise, que discute um novo Código de Processo Penal, que está lá no Congresso. Isso tem que ser amadurecido. Não é por emenda que aparece ali, de repente, na forma de um jabuti, sem o necessário debate, que você dá esta guinada de 180 graus na sistemática processual penal. Não é a mesma coisa do DIPO aqui em São Paulo, não é? Que muita gente argumenta que já existe esse mesmo procedimento aqui em São Paulo, é diferente, né? Veja, Denise, nós poderíamos discutir que há algumas diferenças, mas, grosso modo, o DIPO aqui de São Paulo funciona mais ou menos como juiz de garantias. Só que nós não podemos misturar alhos com bugalhos. São Paulo é a maior cidade da América Latina, uma das maiores metrópoles do mundo. Você tem um sistema estruturado, você tem pequenas cidades no interior de vários estados que tem apenas um juiz. Então você não pode nivelar tudo pela realidade de um município estruturado como São Paulo. Tem outras carências, né? Exatamente. Agora, a gente pegando essas mudanças que ocorreram recentemente, o que se verifica, por exemplo, é que o ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, teria cometido várias irregularidades se fosse essa legislação. Isso acaba reforçando a preocupação com relação ao futuro da Lava Jato e de outras investigações, porque a gente foca muito, porque sempre fica aquela ideia de armação contra os processos de combate à corrupção. Mas tem muito mais casos que poderiam ser prejudicados também por causa disso, né? É uma observação muito importante que você faz, mas nós devemos nos lembrar que os atos na justiça, na cena da justiça, nos processos, pelos juízes, pelos membros do Ministério Público, devem se pautar pelas leis em vigor à época. À época que esses atos foram praticados, estas leis não estavam em vigor. Não, é só para a gente ter uma ideia do que aconteceria. Sim. Mas se essas leis estivessem em vigor na época, talvez as posturas seriam diferentes. Houve um cumprimento das regras do jogo, tudo bem? Agora, lógico que é perfeitamente legítimo que o Congresso revise regras processuais. Essa é uma competência do Congresso. Mas só que isso precisa ser feito com o devido e aprofundado debate. É isso que faltou em relação ao juiz de garantias. Como é que você pode instituir uma mudança dessa magnitude num prazo de 30 dias? Eu acho, Denise, que quem vai resolver este problema é o Supremo Tribunal Federal. Ele vai ter que modular o alcance desta regra. Por exemplo, seria ela aplicável aos tribunais, ao segundo grau, porque isso não é automático. Esta lógica de dividir as competências, ela vale dentro da dinâmica monocrática. Então você tem um juiz que decide as questões cautelares, um juiz da instrução. No tribunal é colegiado, né? Então esta mesma lógica pode não ser aplicável aos tribunais. Então nós vamos precisar que o Supremo exerça o seu poder interpretativo para verificar de que maneira, pragmaticamente, estas regras podem valer, de que forma, para não gerar uma grande balbúrdia e um problema que os advogados podem, 30 dias decorridos da publicação da lei, dizer que como não há o juiz de garantias, isso está gerando nulidades e pedem a anulação de processos em que haja as investigações em curso. A prisão em segunda instância é um outro tema que já caiu nas mãos aí do Congresso. Se pensa numa comissão única que possa definir o que vai acontecer com relação a isso. A sua expectativa é favorável? Olha, Denise, eu espero que aconteça esta modificação. Este é o anseio da sociedade e não só isso, é o movimento do planeta. No mundo, nos países democráticos, nos países ocidentais, prende-se após sentença ou decisão de segundo grau. É razoável que seja assim para que não prevaleça a lógica da impunidade. É o que se espera, o que eu espero, e eu espero que o Congresso tenha esta sensibilidade. O Supremo examinou a questão que lhe cabia, no caso concreto, e como o próprio presidente Toffoli disse, cabe ao Congresso, é legítimo que o Congresso estabeleça estas regras. As questões da sociedade são dinâmicas, mudam, é perfeitamente legítimo
que haja essa discussão, que haja essa decisão e que ela seja condizente, proporcional, correspondente ao interesse da sociedade. Agora, há decisões questionáveis e propostas por parte do Congresso, por parte do Supremo também. Agora, o governo, a presidência, poderia ter vetado muitos pontos que hoje geram dificuldades. Pois é, Denise, existe uma dificuldade de diálogo entre o Poder Executivo, o Legislativo, e esta tensão ela gera dificuldades. Óbvio que existe o poder constitucional do veto. Em relação a várias coisas, ele tem sido exercitado, na lei de abuso de autoridade, por exemplo, foi exercitado em relação a vários pontos. Naquela mini-reforma dos partidos também foi exercitado, mas o governo deve imaginar até que ponto ele pode exercitar esse poder para não abrir uma guerra. Recentemente, debateu-se a questão do fundo eleitoral. O presidente chegou a sinalizar que vetaria, depois recuou, né? Então você tem uma linha ali muito complicada. Existe o poder que lhe cabe, é democrático, está dentro do sistema de freios e contrapesos, mas é necessário ter bom senso para exercer isso, para que nós não tenhamos uma convulsão e uma situação em que as coisas fiquem todas confusas e que nos falte a segurança jurídica que nós tanto precisamos. Agora, vários desses pontos tinha uma posição diferente do ministro Sérgio Moro e sabemos que ele é líder de popularidade quando se fala do governo. Não é? Então, teria esse respaldo de apoio da sociedade em várias questões defendidas por Moro. E mesmo assim o governo preferiu esse acerto com o Congresso. Né? É uma observação também muito importante. Sérgio Moro encaminha propostas, várias delas são aprovadas e outras tantas são rejeitadas. Talvez não se tenham dado conta que quando rejeitam proposições que são importantes para o país, isso pode aumentar o cacife político do ministro Moro. Por exemplo, a questão da criminalização do Caixa 2 eleitoral. Estava originalmente no pacote anticrime e foi retirado. A questão da prisão em segunda instância estava originalmente no pacote, foi retirado, né? Num primeiro momento, pode parecer ao Congresso que eles enfraqueceram Sérgio Moro, mas você acabou de falar das pesquisas que avaliam a credibilidade. Ele é a figura da República que ostenta o maior grau de credibilidade. Então, esse é um jogo muito complicado, um jogo muito tenso, né, em que é necessário saber mover as peças, lembrando sempre que o que deve nortear as decisões, principalmente, é o bem comum e não a acomodação de interesses pessoais. Agora, atrapalha para nós fecharmos o prosseguimento da Lava Jato? O senhor acha que ela pode ir muito além do que já foi? Denise, a Lava Jato, desde o momento que começou o seu trabalho em maio de 2014, sempre viveu por um fio. Sempre viveu no fio da navalha. Os ataques vieram de várias frentes o tempo todo. E sempre será assim quando você investiga, processa e busca a punição de poderosos. As coisas estão complicadas, existem decisões que atingem a Lava Jato e é necessário saber lutar e sobreviver. Como disse o brilhante ex-presidente do Supremo, Aires Brito, no seminário do Instituto Não Aceito Corrupção. É como uma luta de boxe. Venceremos, mas não por nocaute. Temos que bater mais do que apanhamos. Eu agradeço muito a participação aqui de Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigada, uma boa noite. Para mim, sempre uma alegria, uma honra e um ótimo ano para você e para os telespectadores do Jornal da Gazeta. Obrigada, Laerte, Luciana.